Alô, meus amigos, estamos conectando com a rede mundial de computadores e toda segunda-feira o mais tradicional programa da televisão de Jundiaí, e agora nesse formato streaming, contando histórias do esporte com um carinho muito especial para uma das minhas paixões, que é a bola pesada, é o futsal, e estamos chegando com muita satisfação, muito carinho em poder interagir com vocês. Nosso programa aqui é ao vivo, a nossa live com os convidados que vocês já estão vendo aqui, eu vou apresentá-los. E você participa interagindo com perguntas, comentários. O Matheus está aqui comigo, o Bruno Teixeira na parte técnica, Luiz Felipe Teixeira, Adriana Teixeira está lá na cozinha, já fazendo bife e já preparando para depois do programa a gente bater aquela xepa lá também. Mas eu quero agradecer a CIOT, que é o Centro Integrado de Ortopedia e Traumatologia, Dr. João Luiz, essa referência na medicina esportiva, na ortopedia do Brasil. O Dr. João Luiz estará com a gente dia 14 de setembro. Muito obrigado. Projeto cirurgiasdejoelho.com.br. Estamos aí com Azul Lubrificantes. Alô, Lorival, lá na Rua Carlos Gomes, referência em troca de óleo Azul Lubrificantes. Del Frigo, no box 110 no Ceasa de Jundiaí. E eu quero agradecer ao Milton, lá na Banana.com. Eu uso Banana.com no centro de Vinhedo, e com todos os nossos apoiadores, Projeto Metropolitano de Jundiaí, com meu amigo Vinícius Pontes, e também, é claro, com o cenário da Arte Brasil. Estou conectando, as pessoas já estão chegando, eu só quero atualizar aqui a nossa conexão para apresentar os nossos convidados, e aí sim, interagir, porque hoje é um programa muito especial, confesso que estou muito emocionado, primeiro que são grandes amigos, são ídolos que a gente tem no esporte, no futebol de salão, e do meu lado esquerdo, aí está, eu quero apresentar, acho que os garotos, os jovens, não têm noção do que esse moço significou para o esporte da bola pesada do Brasil. Eu vi ele no fim da carreira, mas estudo muito histórias do esporte, futebol de salão é uma referência muito grande na minha vida, e esse é apontado como o mais habilidoso jogador de futebol de salão. Hoje é o futsal, do futebol de salão em todos os tempos no Brasil. Eu estou falando de Sérgio Paiva Ribeiro, hoje com 75 anos, foi a primeira transferência oficial de um clube, de um estado para o outro. Ele que nasceu para o futsal do Vila Isabel, do Rio de Janeiro, e se transformou numa das grandes referências de um time que era quase imbatível. Era quase impatível o Palmeiras de Serginho Carioca, o Palmeiras de Cláudio Sérgio Sorage, meu amigo saudoso Sorage, e o Serginho que fez parte daquele timaço. 3 vezes campeão carioca, 2 vezes campeão brasileiro, 5 vezes campeão paulista, 1 vez campeão brasileiro com a seleção paulista, 1 vez campeão sul-americano com a seleção brasileira, defendeu o Vila Isabel, Palmeiras, seleção brasileira e seleção carioca e também a seleção paulista. Estou emocionado em poder receber o Sérgio Paiva Ribeiro, o Serginho Carioca. Boa noite, direto do Rio de Janeiro. Alô, Serginho! Muito obrigado, Riva. Obrigado aí pelas palavras. Sabe que o prazer é meu estar aqui com vocês, entendeu? E principalmente rever e provavelmente responder a pergunta de São Paulo, porque já faz tanto tempo que eu voltei de São Paulo para o Rio, né? E então é muito bom a gente recordar e rever aí o Ernestinho, que jogou comigo. É uma delícia. Te agradeço muito, tá? Pela honra que você me dá de participar do seu programa, que eu acompanho sempre. Tá bom? Obrigado, Serginho. Obrigado pelo carinho. Uma referência do esporte. E uma outra referência do esporte, esse é um amigo particular que eu tenho. É um dos grandes ídolos do esporte de Jundiaí. Referência no futebol de salão, um dos grandes craques, vice-campeão estadual pelo Unidos, convocações para a seleção paulista, Sociedade Esportiva Palmeiras, Cosmar, Morando, que foi a última grande equipe. Esse, inclusive, aqui, para quem não sabe, esse foi um dos melhores times na história do futebol de salão de Jundiaí. O Unidos que perdeu para o Palmeiras de Serginho Carioca, naquela final realmente incrível. Depois o Ernestinho acabou indo para a Sociedade Esportiva Palmeiras. Eu estou em contato com meu amigo, atual presidente da Liga Jundiaense de Futsal, pessoa que tem todo o meu respeito e consideração, Ernesto Ciorlim, o nosso querido gancho, o Ernestinho. Boa noite, Ernesto. Seja bem-vindo, meu amigo. Boa noite, Riva. Satisfação enorme estar participando do seu programa, com esse monstro aí do seu lado esquerdo, foi um professor de futebol de salão daquela época, né? Ele era um professor.
um driblador emérito, craque, uma pessoa fora da quadra fabulosa, um homem com H maiúsculo. Ele e o companheiro Aécio vieram juntos do Rio de Janeiro para defender o Palmeiras, graças ao nosso diretor Miguel Mazzi Neto, que era uma pessoa fabulosa, habilidosa, e naquela época o Palmeiras era imbatível, na verdade. É uma satisfação muito grande revê-lo, estou aqui com essa imagem, ele não mudou nada, está com 75 primavera, parece um menino, é igualzinho, está igualzinho. E esse jovem amigo seu aí de Bauru, um belo de um ginásio, inclusive, eu acho que é o ginásio, tem até um apelido, daqui a pouco ele vai dizer, o ginásio de Bauru é muito parecido com o nosso, né, de Jundiaí. É um ginásio que, inclusive, não tem vigas na parte interna, né? É um ginásio muito bonito lá em Bauru, que nós jogamos muitas vezes. Bauru também tem um time muito bom. Como disse o Sérgio, era um futebol de salão diferente, né? Eu fico muito contente de participar e estou até bastante emocionado nessa noite. Eu falei com o Serginho hoje de manhã, o homem vai chorar. O Ernestinho é um chorão. Que depois de craque de bola, tem um motivo. Obrigado a Lívia, a filha do Ernestinho, que nos fez toda essa transformação dessa transmissão na nossa live. Olha, um dos maiores talentos do rádio esportivo do interior. Um dos meus grandes amigos. Primeiro porque não é só talentoso, é honesto, é ético. E tem uma narração incrível, direto da cidade Sem Limites. Trabalhamos juntos aqui em Jundiaí, na Rádio Cidade, na Rádio Difusora, a equipe de esportes, nosso querido Adilson Preto. Está aqui, ó. Ele conhece o caminho do gol, o narrador Sem Limites, picada neles, Galo. Rafael Antônio Lisboa Mainini, o Rafael Mainini. Que alegria em recebê-lo, Mainini. Boa noite, meu amigo. Boa noite, Riva. Boa noite, Ernesto, Serginho. É um prazer imenso participar dessa live. Para mim, hoje é mais um aprendizado. A gente estava até falando antes da abertura oficial, nos bastidores, que é muito importante. Hoje a tecnologia nos proporciona isso, e principalmente mostrar para os mais jovens a história do esporte. Nós temos dois personagens aqui que fizeram parte do salonismo brasileiro, do salonismo de Jundiaí. Então, é um prazer enorme estar participando dessa mesa redonda, nessa segunda-feira. E, com certeza, eu tenho muita pergunta também para fazer para os dois e ouvir grandes histórias. A minha história é muito humilde perto da deles, mas eu fico feliz, viu, Riva, pelo convite, pelas palavras, e estamos aí também para contar alguma história. E olha, com certeza não é. Com certeza não é. Não é tão humilde assim. Não. Eu conheço. Ele é modesto, tem uma narração. Aliás, modesto, não sei se você tem um recurso técnico aí de salvar algum áudio aí para a gente exibir uma narração. Não sei se está fácil aí para você, para a gente tentar recuperar alguma narração sua aí, para a gente exibir, pelo menos até o fim da nossa live. Hoje você me pegou desprevenido porque eu estou em Rio Preto, né? Eu estou cuidando aqui da minha mãe e todo esse material meu está em Bauru. Mas, com certeza, na próxima oportunidade eu já vou deixar tudo pronto. Aliás, é uma oportunidade bacana que você vai poder falar também, porque o futebol do interior do Brasil, estou falando do interior de São Paulo, falido, quebrado, cada vez mais os dirigentes milionários, confederação. Eu não consigo entender por que a CBF tem aquela sede pomposa na Barra da Tijuca, com escadas de ouro, de mármore e tudo, quando um computador para marcar jogo da seleção já bastava, não precisava mais do que isso. Mas, enquanto isso, ele está em Rio Preto, o Mainini, a terra do América, o Teixeirão, que é um estádio que está abandonado, a Paulista sofre, em Pese, tem um grupo muito bacana tentando recuperar o clube, mas está numa situação terrível, e tantos outros clubes, e aí no Rio de Janeiro também, né? A situação é complicada e já nós vamos falar sobre isso aí. Hoje eu conversei com o Ramon, o Newton Cifuentes Romão, que é o presidente da Federação Paulista de Futsal, que eu tenho respeito. Obrigado, Ernesto, pelos contatos. E o Ramon falou, Riva, esse aí é acima da linha. Você está falando de quem? O Serginho. A história mostra que ele é acima da linha, e as pessoas já estão chegando com a gente aqui, até para eu não perder o fio da meada. Atenção, gente, valendo 2 lanches do Hamburgão do Pardal. Fica tranquilo aí, Serginho, que o Hamburgão do Pardal aqui em Jundiaí vai entregar um lanche para você no Rio de Janeiro. Eu não sei que jeito, se o Cabral vai dar uma força para o lanche chegar aí na sua casa, mas vou entregar. Então, são 2 lanches do Hamburgão do Pardal, e temos aqui também, hoje, olha que beleza, uma linguiça, um pacote de linguiça Del Frigo lá no box 110 do Ceasa de Jundiaí. Muito obrigado, Del Frigo, que é um dos nossos parceiros aqui no programa. Eu quero até mostrar para a gente alinhar as perguntas aqui com todos.
Aqui, ó, lanchão do Hamburgão do Pardal. Vamos sortear hoje, para quem for sorteado aqui, já recebe os 2 lanches e também com a nossa... Dando água na boca, hein? Você viu que beleza, Val? É o melhor lanche do planeta, rapaz. É sensacional. Eu quero falar sobre futebol de uma forma geral. Olha que eu encontrei aqui, ó. Antes até para eu não perder o fio da meada, ó. Pacotão de linguiça aqui da Del Frigo, ó. Vamos sortear essa linguiça espetacular. Mas, Nini, nós vamos pedir para entregar em São José do Rio Preto 30 quilos de picanha para você e o Ernestinho vai receber. Vocês esperem sentados, viu, gente? Mas chega. Aí pode ficar tranquilo que vai chegar aí para vocês. Então, nós estamos aqui com o Hamburgão do Pardal e com a Del Frigo participando aqui com o nosso sorteio, a nossa interatividade. Até para a gente abrir com perguntas dos nossos telespectadores, dos nossos internautas. Olha que foto que eu achei aqui, hein? Olha aqui, ó. Lado a lado. O bigodão de Dom Ernestinho e o Serginho com a camisa da Seleção Brasileira. Eu vou te falar uma coisa, hein, Serginho? Essa seleção aqui, daqui a pouco eu vou mostrar uma formação aqui, mas que ano que era essa equipe, essa seleção que você defendeu? Que ano era? 1971. 71? 71 foi um campeonato sul-americano que foi jogado todo aí no ginásio do Palmeiras. E você vê que a camisa é aquela ainda de gola, né? E que agora a CBF está retomando essa camisa de novo. E ainda era CBD na época. Na época ainda era CBD. Confederação Brasileira de Desportos. Poxa, a CBD, de Julite Coutinho. Já roubavam tanto no esporte naquela época? Lá, Serginho, você só se preocupava em jogar bola e não tinha muita noção do que acontecia nos bastidores? Cara, hoje eu tenho uma outra consciência, entendeu? Sobre o que acontece no país e na política, de uma maneira geral, né? A gente tem que se informar. E eu te digo, graças a Deus, que naquela época eu era totalmente alienado em relação à política, em relação às coisas que aconteciam no Brasil, que era uma época ainda, tempo da ditadura militar, né? Então, isso aí é o Aécio, o goleiro é do Vila, esse? É do Vila, é esse mesmo. Ou é do Palmeiras? Não, é o Palmeiras. Ah, então deve ser o Pipa, Aécio, eu, Adilson e o Arnaldinho. Isso, o Arnaldo. Né? Mas quer dizer, eu era alienado, graças a Deus, porque podia... Se a gente falasse muito na época, dava complicação. Agora, em termos de bastidores, lá do Palmeiras, você fala também? Também. Você está perguntando? O Palmeiras era maravilhoso, né? O Palmeiras teve, para mim, o maior diretor, o Ernesto conheceu, que eu conheci no futebol de salão da época. Infelizmente, faleceu num acidente de automóvel, que era o Miguel Mazzi Neto. Um cara extremamente idealista, adorava o salão, entendeu? Ele é que foi responsável, inclusive, por me levar daqui do Rio para ir para São Paulo. E ele também começou a profissionalização do esporte aí em São Paulo, entendeu? Quer dizer, isso tudo... Mas era um cara que sabia lidar com os atletas, incentivava. Se tivesse que puxar a orelha, ele puxava, mas todo mundo adorava ele, entendeu? O Ernestinho está aí, eu acho que pode falar sobre isso. Sem dúvida. Fala aí, Ernesto. Não, o Miguel é um exemplo, né? O Miguel Mazzi Neto, como ele disse, ele trouxe ele e o Aécio para São Paulo. Profissionalizou. Tinha uma regra violenta, você viajava com o agasalho do Palmeiras, você tinha que se comportar de acordo. Você chegava num hotel, saía para jantar, ia dar uma volta e deixava o nome de todo mundo lá com o porteiro, 10 horas, todo mundo dentro. Você chegava, dava o nome, Ernesto, Serginho, Aécio, Ayrton, né? Saísse 10h05, ele tinha uma multa na ajuda de custo que ele te pagava por mês.
e chamava dentro do quarto, como aconteceu comigo, chamava dentro do quarto, e por que você atrasou? Não vai trocar, tira o uniforme, põe sua roupa de passeio. Esse agasalho da Sociedade Esportiva Palmeiras não merece ter você vestindo ele, não. Olha, cara fabuloso, como disse o Sérgio. Era louco pelo Palmeiras. A vida dele era o Palmeiras. Depois veio o Januário D'Alessio, também, que ajudou muito ele lá na frente, né? Que foi Januário eu não cheguei a pegar, não. Aí eu já tinha voltado para o Rio. Então, o Miguel ele tinha uma liderança dentro da diretoria do Palmeiras. Dentro da diretoria. O departamento de futebol, ele tomava conta na igualdade com o Salão. Na igualdade com o Salão. Tinha um amigo dele, o Piazza, Troféus Piazza. Muito amigo do presidente, o Gonzaga. Então, muitas vezes o Palmeiras foi representar São Paulo, a seleção brasileira, o Palmeiras foi representar. Entende? Fala, Sérgio, fala. Eu, quando cheguei em São Paulo, o futebol de salão do Palmeiras não entrava no ginásio, lembra disso? Isso, perfeitamente. Não jogava nem treinava no ginásio. O ginásio, que está lá até hoje, era para o basquete, né? Acho que não tinha nem voleibol. Isso mesmo. Nós jogávamos numa quadra lá atrás, uma quadra muito ruim, entendeu? Cimento puro. E um ano depois, nós começamos a aparecer no jornal, campeão disso, campeão daquilo, um ano e pouco depois, o Miguel conseguiu que o futebol de salão adentrasse lá o ginásio. Aliás, então, eu até provocar o Rafael Maini na próxima pergunta, Serginho e Ernesto. Serginho, você tem noção do que você serve como referência? Quando deixam na enciclopédia, onde a história não é sempre, quase não é valorizada no nosso país, infelizmente, onde os museus são poucos frequentados, onde os ídolos são esquecidos, mas está lá. E a história ninguém pode tirar. Já as primeiras perguntas. Quando falam que você foi o melhor jogador de todos os tempos do futebol de salão, quando você comenta isso com a sua esposa, que ela viu você jogando, seu menino, seu neto, seus parentes, eles falam, você tem noção do que você significou, Serginho? A minha esposa, ela está até falando ali, eu acompanhei. Então, para ela, eu era o melhor, claro. Agora, realmente, para te falar a verdade, eu nunca tive essa noção de que eu fosse tão representativo. Eu não carregava isso dentro de mim, entendeu? Embora eu soubesse que as pessoas, eu me destacava, eu fui contratado de um estado para outro, quando nunca tinha havido uma contratação desse tipo. Isso tudo, né? Você sente que está acontecendo alguma coisa. Mas eu nunca tive essa vaidade de achar que eu era uma referência, que eu era um ídolo, entendeu? Mas você arrepende disso? De não ter feito? Até porque, Riva, antigamente a mídia que existia era de jornal, né, Ernesto? Perfeito. A televisão só entrou no futebol de salão quando houve esse campeonato sul-americano aí. Perfeito. Que aí a TV Gazeta transmitia os jogos à noite. Aí foi meio uma coqueluche, entendeu? Eu até me lembro de chegar, porque eu trabalhava o dia inteiro, né? E de chegar no trabalho, as pessoas me assediarem, não sei o quê, todo mundo tinha visto o jogo, entendeu? Mas isso aí você vê, em 71. Anteriormente, era só mídia de jornal, geralmente a Gazeta Esportiva, e só. Hoje em dia tem uma mídia muito maior, né? Rafael Mainini, estamos contando histórias, Mainini. Não, eu queria até aproveitar, o Serginho, se você me permite, infelizmente, o ginásio que você jogava, ele foi demolido por conta da construção do Allianz Parque. Aliás, você vê como são coincidências. Eu nem sabia que ia fazer o programa com vocês. Eu tenho até uma história rapidinha, Rivelino. A equipe esportiva, a minha equipe do Jornada Esportiva, foi a última a transmitir um jogo,
uma partida, no caso, basquetebol. O Serginho tem razão, aquele ginásio teve muitas partidas de futsal, mas o basquetebol, até no final, acabou sendo muito carro-chefe ali no ginásio do Parque Antártica, e a nossa equipe de Bauru foi a última a transmitir uma partida no ginásio antes de ser demolido. Foi uma partida de basquete entre Palmeiras e Bauru Basquete, isso em meados de 2012. Aí houve a demolição para a construção da arena de futebol, e agora foi construída uma nova quadra poliesportiva, até no segundo andar, totalmente diferente do que ela. Mas eu queria até fazer uma pergunta, Serginho, baseado no que você está dizendo. O ginásio, eu achava o ginásio bem aconchegante e bem bonito, por sinal. Com certeza, era muito, muito aconchegante. Eu queria te fazer uma pergunta, duas, na verdade. A primeira, em relação àquela formação do Palmeiras dos anos 70, até que ponto influenciou outros times grandes de São Paulo a também montarem esquadrões de futsal? E uma segunda pergunta que você tocou a respeito do trabalho da mídia. Na época em que você, no teu auge, na verdade, você tinha praticamente a mídia impressa. Até que ponto hoje a mídia eletrônica, especialmente televisão, internet, fez com que o futsal se tornasse midiático e hoje há uma facilidade maior até de se fazer ídolos do que era exatamente na sua época? Eu queria que você comentasse essas duas questões. Não, com certeza. Eu acho que a resposta está embutida dentro da pergunta, né? Hoje é muito mais fácil você fazer ídolo, não só no futsal, do que no próprio futebol de campo. Um garoto hoje faz 2 partidas boas aí num jogo de campo, a mídia já eleva ele a um superstar, entendeu? E antigamente não era assim. O Pelé, a gente, infelizmente, você vê, o Pelé, que foi o maior jogador de todos os tempos, e você tem filmes dele que eu considero muito poucos, porque o que ele fazia em outros jogos que não foram filmados, né, é uma pena. Agora, a sua primeira pergunta foi em relação ao time, a montagem do time do Palmeiras, até que ponto contribuiu para que outros rivais do futebol também montassem esquadrões de futsal no ano 70. Com certeza, com certeza. Eu até mencionei o fato do Miguel, né, ter desenvolvido esse projeto lá no Palmeiras, né, de elevação do futebol de salão, com a minha contratação, com a subida de alguns garotos do juvenil que eram extraordinários, como o Sorage, o Pinga Fogo, o Pipa, entendeu? E junto com nós lá, eu, o Ernesto, outros mais calejados um pouco, né? Então, isso aí, o Palmeiras começou a ganhar tudo. 67, 68, 69, entendeu? 70. Aí os outros times começaram a acompanhar, a tentar acompanhar a evolução que o futebol de salão do Palmeiras apresentava, entendeu? Isso aí eu acho que é fato histórico e muito se deve ao Miguel realmente, entendeu? E realmente aos jogadores que jogavam, que eram grandes jogadores no Palmeiras, né? Pessoal, só para as primeiras perguntas aqui, o Carlos Alberto Palácio, boa noite, Riva, bom programa a todos. Fabinho Rafael, meu grande amigo Fabinho, foi um dos grandes pivôs do futsal de Jundiaí, companheiro aqui do nosso Lance Livre. O Radamés, que brilhou no futsal do Brasil, Água Branca, Gercan, tantos outros clubes, cracaço de bola. O Radamés participou da nossa live aqui também. Hoje, inclusive, de manhã, ele falou assim: hoje, então, eu vou conhecer a fera de perto do Serginho Carioca. Valeu, Radamés. Maurício Antônio Rig, boa noite, pessoal. Legal o programa lá da Aqua Center. Falasco, pergunte ao Ernestinho qual foi o jogo mais marcante da vida dele. Já o Ernesto vai responder. O Radamés, parabéns, Serginho. O precursor de tudo isso que está aí. O Vladimir Félix, boa noite, Riva, Rafael e as feras. Ernesto e Serginho. Carlos Augusto, valeu, Riva. Professor Norival, José da Silva, essa referência do esporte de Jundiaí, um dos grandes treinadores da bola, apesar de Jundiaí. Boa noite, Riva, abraço a todos. Edmilson, o VAR está indo muito demorado. Está dando a opinião aqui dele aqui também. Ontem eu dei uma opinião sobre o Fernando Diniz.
o Serginho acabou de falar. Aliás, o Ramon deixou uma pergunta aqui falando sobre justamente esse comentário de vocês, sobre esse grande dirigente do Palmeiras aqui, ó. Boa noite a todos. Milton Cifuentes Romão, o grande presidente da Federação Paulista. Serginho, uma lenda do nosso esporte. Um abraço para o Ernestinho, diz aqui o Ramon. Ele fez uma publicação bem bacana sobre aquilo que nós já acabamos de abordar aqui. O Vinícius Pontes está com a gente aqui também. Aqui, ó. O Miguel Mazzi Neto, diz aqui o Ramon, foi um dirigente muito acima da sua época, como disse o Ernestinho. Já tem mais participações aqui e informações do nosso metropolitano, o metropolitano que é parceiro nosso com o Vinícius Pontes, e também valendo hoje 2 lanches, 2 hamburgão do Pardal e também a linguiça especial, um pacote de linguiça lá da Del Frigo no Box 110. Venha para cá, ó. Coloca a sua empresa aqui no nosso Bake Drop e divulgue o mais tradicional programa de Jundiaí, o Lance Livre, agora nesse formato de streaming internet. Agora, é interessante, me ajuda aí, Mainini, como diz aquele velho profeta, em relação a tudo que vocês falaram, histórias. Qual foi a pergunta aqui? Qual foi o jogo mais importante da sua vida, Ernestinho? Um jogo que você não esquece? Desculpe, eu não entendi, irmão. O jogo mais inesquecível da sua vida foi qual? Não tem dúvida, foi contra a Sociedade Esportiva Palmeiras, quando eu já estava aqui no Unidos, já de Jundiaí. Eu saí do Unidos, fui para o Palmeiras, mas retornei e depois nós tivemos grandes disputas. Infelizmente, eu acho que de 5 partidas nós conseguimos ganhar uma. E um final ainda empatamos, ganhamos aqui, perdemos lá, e com muita habilidade na época, o comendador Chico Siqueira conversou lá com o presidente da federação e quase que nós ficamos os dois, para nomear os 2 times campeões, entende? Mas não tinha jeito. Na verdade, o Palmeiras era um esquadrão, era um timaço, e nós temos que admitir que qualidade é qualidade. Como disse o Sérgio, era um outro tipo de futebol de salão, era um futebol de salão mais individual, né? Diferente do de hoje. Hoje é muito técnico, você tem que treinar como o basquete, 8 horas por dia para estar fisicamente muito bem. Hoje o cara que é fixo, ele é pivô, ele é ala, a jogada vai sair só naquele momento do treinamento. É demais, trabalha-se muito com como era o basquete antigamente, num quadro onde nós vamos se posicionar, jogada 1, jogada 3, jogada 4. E o Sérgio tinha a habilidade que ele tirava 1, tirava 2, tirava o goleiro e empurrava sem bola, sem ninguém na frente. Quer dizer, você não vê muito drible no salão, individual. E deixa eu falar, viu, Serginho? Ernesto, Serginho e Mainini, eu recebi, num dos programas, ainda no formato televisão, Lance Livre, a última entrevista de Cláudio Sérgio Sorati foi justamente no Lance Livre. O Ernesto estava nessa. E quem estava no programa também, até para eu fazer a próxima pergunta para você. Aliás, Mainini, prepara aí, porque por que o futsal não é um esporte olímpico? Você vai falar sobre isso aí, vai perguntar, vai abordar o tema. Mas olha só aqui, Serginho, a última entrevista do Sorati, e quem estava no programa também, deixa eu ver se eu consigo esperar aqui, tá aqui. Marcos Barbosa. Marcos Barbosa. Eu pergunto, nesse dia, Serginho, o Ernestinho não deixa eu mentir. Eu fiz uma pergunta assim para o Marcos Barbosa. Ao lado do Sorage ele está. Perguntei, Marcos, você vai se recordar, Ernesto? Eu perguntei assim para o Marcos Barbosa. Marcos, se a gente colocar assim na ordem, o Falcão seria o melhor jogador de todos os tempos? Ou o Sorage que está do seu lado? O Marcos Barbosa inspirou e falou assim, não. Serginho Carioca foi o melhor de todos os tempos. Sem dúvida. Marcos Barbosa falou isso aí, Serginho. Falou. Eu assisti esse programa, o Riva. Eu assisti a gravação desse programa depois, sabe? E o Marcos, ele foi nosso treinador lá no Palmeiras durante muito tempo. Era também um aficionado do salão, um cara que estudava o salão, estudava movimentos. Era extremamente um técnico extremamente técnico, entendeu? E conhecia salão, infelizmente já faleceu, saudoso Marcos. E tanto que depois que ele saiu do Palmeiras, ele até mencionou no programa aí, ele foi aí resolveu se afastar, e aí foram buscar ele relutou, mas acabou aceitando para dirigir o Gercan, né, o Ernesto? E foi campeão 5 anos seguidos pelo Gercão. Então você vê
você vê a condição técnica desse rapaz como treinador, né? Então, a opinião E esse nome aí, dele... você lembra, Serginho? E esse nome aí, você lembra ou não? Lembro, Sorage. Sorage e o Marcos também foram meus amigos e irmãos, assim, né? Que nós convivíamos quase que diariamente, né? E eu fiquei muito triste com o que aconteceu com o Sorage, uma idade muito nova ainda, considerando os dias de hoje, né? E o próprio Marcos, né? O Sorage foi um jogador excepcional, cara. Eu quando comecei a jogar o Riva, eu tinha uma característica. O time do Vila Isabel aqui, o Aécio, ficava mais na marcação e eu é que ia para cima, entendeu? E pense no futebol de salão antigo, né? E eu não tinha medo de nada. Eu encarava, eu era garoto ainda, eu me lembro que eu tinha uma autoconfiança assim extrema, eu não queria nem saber quem era. Esses são meus irmãos, Celso e Adilson, no Vila Isabel. Então, eu tinha uma extrema confiança, né? Partia para cima, sabia que eu ia levar e me saía geralmente bem, né? E quando eu fui para o Palmeiras, eu mantive essa característica durante os 2 primeiros anos. Eu era o que driblava, eu era o que decidia, eu era o que dava o passe. Agora, quando o Sorage chegou, já dividiu um pouco comigo a responsabilidade. Perfeito. E o Sorage, ele tinha uma velocidade absurda. Então, eu digo, quer saber? Eu vou ter que adaptar meu jogo ao dele. Então, eu procurava ficar mais... Ele tocava, já entrava, eu dava só o tapa, ele já aparecia na cara do gol, entendeu? Eu, inclusive, no outro dia, vi um gol que o Vander Iacovino botou no Facebook, ele tem colocado alguns gols, né? Em que ele faz a mesma jogada que eu fazia com o Sorage, e o Sandro Falseta, né? O Vander, no caso, seria o Sorage e o Sandrinho seria eu, entendeu? O Vander dá a bola para o Sandrinho, faz aquele vai e vem e entra nas costas do Beck, mas com uma rapidez incrível. O Sandrinho também só dá o tapa e ele coloca a bola lá dentro. Então, quando eu vi aquele gol, eu me lembrei muito da minha parceria com o Sorage, que foi realmente digna de lembranças. Olha aí. Foi o melhor parceiro seu, Serginho? Foi o melhor parceiro seu, o Sorage? Cara, é difícil dizer isso. O Riva, eu só joguei em 3 times, que eu considero 3 times acima da média, quase que imbatíveis, que era o Juvenil do Vila Isabel. Você vê, eu ainda era juvenil. Era um time extraordinário. Jogava com o Jorginho da Andréa, que depois foi ser profissional no Fluminense, no América. O meu irmão Adilson e o Tuninho, que era o zagueiro. Depois fui para o adulto, aí joguei com Giso, Aécio. Era um timaço. Adilson, eu, esse outro meu irmão que estava aí, Celso, que também era um craque. Então, só tinha jogador bom e acima da média, entendeu? Aí fui para o Palmeiras. Quando eu cheguei no Palmeiras, eu falei para o Miguel assim, Miguel, porque eu aprendi muito quando era infantil, infanto-juvenil e juvenil, em ver o time adulto do Vila jogar. Eu ia sempre assistir o jogo, já tinha o Aécio jogando, já tinha outros, o Celso já jogava. Então, aquilo me deu uma base enorme também, entendeu? Tanto que quando eu cheguei no Palmeiras, eu falei, Miguel, faz o seguinte, quando você puder, pega a garotada aí do teu junior, juvenil, e leva para ver o jogo. Leva para ver o jogo, porque eles vão ver outro tipo de movimento, outro tipo de movimentação dentro da quadra, entendeu? E isso é importante. E não deu outra. Daí, há uns 2 anos, subiram o Sorage, extraordinário, o Pinga Fogo, que foi um dos maiores pivôs que eu vi jogar, o Arnaldinho já estava, o Carlinhos Pastor,
Entendeu? Então, funciona dessa maneira. A gente faz, mas a gente deve muito a quem veio atrás. Sem dúvida, sim. Mainini, Rafael Mainini, nosso narrador, nosso radialista, direto de Bauru, hoje, excepcionalmente, ao lado da mamãe, em São José do Rio Preto. O narrador sem limites. Pergunte, Rafael Mainini, já. Aliás, o Ari Leite Monteiro, grande história do futsal também. Boa tarde, Riva. Joguei no meu primeiro ano de principal, pelo Ser Jovem, um dos melhores da época. E tem aqui o cabelo, o nosso Sérgio Saad, o cabelo da rainha, o cabelo do Corinthians, que participou com a gente aqui recentemente. Ele fez uma colocação bem bacana aqui, eu estou localizando. Enquanto isso, o Rafael Mainini pergunta. Vai lá, Mainini! Queria perguntar o seguinte para o Ernesto, ele até comentou uma coisa agora há pouco que eu achei muito interessante, da mudança do futsal, que era aplicado antigamente, o saudoso futebol de salão para o futsal. Hoje, o que a gente observa é um futsal muito mais tático e físico. Inclusive, as equipes hoje não têm uma formação única, né? Joga 5 minutos uma formação, 5 minutos depois já troca. Quer dizer, você tem muito mais coletivo do que o individual, embora a gente ainda tenha jogadores muito talentosos. Mas eu não sei se o senhor concorda comigo. Eu faço muito futsal feminino também, e o futsal feminino ainda não tem essa característica física e tática que tem o masculino. Ele hoje lembra muito mais o que era o futsal de antigamente. Como que o senhor vê a entrada também do futsal feminino, as meninas buscando espaço, e até nesse sentido, o que a Liga pensa em fazer, pretende aí no futuro? Bom, na verdade, você colocou bem. O feminino é o que era o futebol de salão de antigamente. Por quê? Mais lento, um pouco mais lento, pela dificuldade da própria menina já na quadra. Tem algumas, de fato, que sobressaem. Mas a maioria tem um pouco de dificuldade da movimentação, de arremate, de colocação, de domínio de bola, né? Mas o caminho é o que o Sérgio falou. Todas essas meninas, seja de qualquer categoria, e mesmo os meninos, acompanhar o futebol de salão adulto. Hoje, o adulto é o que era e é o nosso basquete não chegou no nível dos Estados Unidos, na verdade, mas copiou os Estados Unidos. NBA, então, nós temos que ver que é técnico. Hoje, você não tem, como eu disse, o fixo, ele fala, eu sou fixo. Não, você não é fixo, vai ter que jogar em todas. Essa é a verdade. É posicionamento do pé. Se você consegue ser canhoto e destro. A dificuldade, no meu tempo, eu não chutava uma bola com o pé direito. Hoje, qualquer atleta, principalmente de campo e de salão, pratica com os dois pés. Você tem que ser completo, não pode perder um gol cara a cara. E tem jogadores profissionais ainda que entram pelo lado direito e não conseguem fazer um gol com o pé direito. Ernesto, até aproveitando esse raciocínio, eu pergunto para você, depois o Serginho já completa também. O jogador o talento do futebol de campo, quem pratica futsal, é um caminho do futsal para o campo, ele existe, o inverso é complicado, quem está no campo voltar para o salão, enfim, vai remodelando a pergunta. O futsal dá qualidades para o garoto que vai seguir a carreira e vai ganhar dinheiro com o futebol? Ernesto. Não tem nem dúvida. Está aí o mestre. O campo, hoje, eu assisti o jogo de ontem, você não vê um jogador, a não ser um menino lá que está jogando no Santos, ponta esquerda do Santos, que vai em cima e tenta driblar. Hoje ninguém dribla. Ele não olha para frente. Antes de olhar para frente, ele dá para trás a bola. Ninguém consegue fazer um drible. Vê um menino ou outro, ponta direita, que é ponta esquerda, vai estar jogando na direita do Santos, ele leva no quê? No pé bobo do lateral. O lateral, normalmente, o lateral esquerdo, só tem o pé esquerdo. O direito dele é bobo. Ele entra para onde? No pé bobo do cara e bate. Ele entrando para dentro, ele tem o campo inteiro para entrar. Se ele sair para a direita, ele sai do campo com a bola. Se ele tiver rente a linha lateral. Então, no meu ponto de vista, e vou dar um exemplo para você, o Nenê do Fluminense foi nosso atleta de futebol de salão. Ele dribla curto. Porque você aprende no salão de dar um drible curto para poder arrematar. E no campo não, você joga a bola na frente para sair correndo atrás dela. Não é isso. O campo faz. Para quem sai do campo, do salão para o campo, a adaptação, no meu ponto de vista, ótima. Do campo para o salão é muito difícil. Pode ter até condição física, mas técnica. Qual é a sua opinião, Serginho Carioca, sobre o tema? Eu queria só só fazer uma pergunta rapidinho para os dois, em cima desse gancho que o Ernesto deu.
Por que o Falcão, na visão de vocês, não deu certo no futebol de campo? Vai, Serginho. Bom, deixa eu só complementar em cima do que o Ernesto falou, a pergunta do Mainini. Hoje, realmente, o futsal, o cara que se não se dedicar àquilo integralmente, entendeu? Trabalho físico intenso, treinamento em tempo integral, de manhã à tarde, ou seja, profissional mesmo, ele não joga em alto nível, ele não consegue jogar em alto nível. Perfeito. A evolução física é um troço absurdo. Então, eu considero até um pouco mais difícil você driblar, entendeu? Um pouco, porque você dribla o cara, quando tu olha, já tem 2 na cobertura, se tu toca a bola do outro lado, os 2 vão no outro lado numa velocidade impressionante. Então, o preparo físico hoje é fundamental. E se não se dedicar integralmente, não joga em alto nível, tá? Agora, com relação a... Falcão. Bom, o Falcão, não preciso nem falar, né? O Falcão é um jogador extraordinário, né? Eu só não gosto muito quando o jogo já está ganho, já está decidido, e você começa a fazer jogadas que tendem a menosprezar um pouco o adversário. Entendeu? Eu não gosto muito disso. Tá certo que a torcida gosta, é um deleite para a torcida, é um deleite para a televisão. Botou entre as pernas, entendeu? Mas até o meu filho no outro dia estava falando que meu filho é preparador físico, ficou 11 anos no Catar, ele foi treinador lá de salão e de campo. Entendeu? Ele estava falando, pai, você repara que o Falcão ele joga muito, mas quando pega os grandes times, joga jogos mais duros, ele não consegue fazer aquelas jogadas estereotipadas, entendeu? Que são para a grande torcida. Agora, é um jogador que, o futsal deve muito a ele, né? Deve muito a ele. Ele elevou o futsal assim, a uma popularidade imensa na própria TV, né? A TV transmite muitos jogos, talvez por causa dele mesmo, entendeu? Porque dá audiência mesmo. Ele é um grandíssimo jogador. Mas só essa restrição que eu faço. Eu não, por exemplo, eu só driblava para frente. Eu nunca puxei a bola para trás, entendeu? Ficar fazendo... Não fazia isso, entendeu? Rafael Mainini, e por que o futsal não é um esporte olímpico? Outro dia o Douglas participou com a gente aqui, o Douglas Pancata, Douglas Canhão, Douglas Pierrotti, que faz parte da comissão técnica do Falcão, do Magnus também, uma pessoa maravilhosa, emblemático na história do futsal. Em 1982, o primeiro campeonato mundial conquistado pelo Brasil, o Douglas estava com o Jacques, com o Pança, com o Sergi, com o Robertão, e um timaço. Leonel, a base, era o Sumó, era o Gercana, era o Palmeiras, era realmente um grande time. Agora, até o Douglas falou assim, já que a FIFA não quer o futsal, outro dia o Ramon até falou assim, o futsal é moeda de troca da FIFA. Por que não é esporte olímpico, então, Mainini? Porque se é a modalidade mais praticada no Brasil, se é o esporte que é praticado em todas as aulas de educação física, aulas onde os professores são desprezados, onde tem tabela de basquete e trave nascendo samambaia nas escolas, então por que o futsal não é um esporte olímpico, na sua opinião? Fique à vontade. A minha opinião é a seguinte, Rivelino, pelo menos o que eu penso, é que, na verdade, há um grande imbróglio político entre COB, Comitê Olímpico Brasileiro, CBF, e aí a gente vai para as esferas internacionais, que é o COI, Comitê Olímpico Internacional, e a FIFA. Todo mundo sabe que não há uma relação harmoniosa entre essas entidades. Tanto é que o futebol nas Olimpíadas ele é desprezado, entre aspas. Se joga com equipes sub-23, aí abre-se o espaço para 3 jogadores acima dessa idade. Porque, sobre o ponto de vista do futsal ser um esporte olímpico, ele atende todos os requisitos. Ele é praticado
nos 4 cantos do planeta. Existe uma Copa do Mundo do futsal que traz equipes de todos os continentes. Então, o futsal, ele apresenta todos os pré-requisitos necessários para ser um esporte olímpico. Ele só não é porque existe, na minha concepção, uma picuinha política, uma briga política entre o Comitê Olímpico Internacional e a FIFA. E isso, quem acaba sofrendo prejuízo é a modalidade. É uma tremenda injustiça, porque o futebol de salão hoje ele é praticado em quase todo o mundo, e você vê jogadores brasileiros atuando nos 4 cantos do mundo. O que tem de jogador que está na Ásia, no Oriente Médio, na Oceania, na América Central, na Europa, né? Quantos, inclusive, se naturalizam para defenderem essas seleções em competições internacionais. Então, para mim, é mais uma guerra política que, lamentavelmente, prejudica a modalidade. Ernestinho, você como dirigente da Liga Jundiaense, você é o atual presidente da Liga Jundiaense de Futsal, a histórica liga, das mais antigas, a Federação, a Liga Jundiaense está ali, ó, das mais antigas, o Ernestinho, João Ernesto Chiorlin é o presidente da Liga. É isso que o Marini falou? Eu acho que não vamos ver o futsal olímpico não, viu, Ernesto? Não tem dúvida. Eu lembro que o Januário D'Alessio foi o que mais brigou na época. Ele foi presidente da FIFUSA. Ele criou a FIFUSA. Mas na época ele brigou, ele era habilidoso como dirigente, foi diretor de futebol do Palmeiras também no campo, e fez caminhos, todos os caminhos possíveis. E aí, na época lá, o presidente da CBF criou o showball. Vamos levar o showball, então, mudou o sistema, vai para cá, vai para lá, vamos tentar para chegar na FIFA, não sei o quê, mas não teve jeito. O futebol de salão, como ele disse, o Rafael disse, ele faz quantos campeonatos forem necessários, faz mundiais, e eu acho que hoje, na verdade, a gente não teria mais que ficar submisso à FIFA. Nós vivemos, o futebol de salão vive no mundo, como ele acabou de dizer. Nós temos tantos jogadores do nosso país, que é o que mais exporta, sabe? Não só exporta salão, exporta campo também. Eu acho que a gente monta lá fora quase 3 seleções só de brasileiros que estão lá fora jogando para outras equipes. Por que nós mandamos tanta gente embora? Não é que nós mandamos gente embora. É porque aqui, com 17 anos, o clube já vem e já leva embora. Para o time de futebol lá. Preparar esse cara para 2, 3 anos, 5 anos, como aconteceu com a história do Messi, a mesma coisa. Então, o salão não depende mais de ninguém. E já mostrou que tem condição, e eu espero. O Ramon, eu comparo ele como o Januário D'Alessio. O Ramon é habilidoso, nosso presidente, ex-atleta, que o Sérgio deve ter conhecido, certo? Ele é habilidoso, eu acho que fazendo os caminhos devagarzinho, nós vamos levar o futebol de salão muito mais alto, porque os investimentos do salão não chegam nada no pé do que é um time de futebol. Então, existem os investimentos, como disse o Sérgio, tornou-se profissional por causa de você ter que treinar. Antigamente, como disse ele trabalhava, eu também trabalhava. Nós treinávamos à noite e jogávamos no fim de semana. Essa era a verdade. Hoje não. O cara que joga salão profissional, ele treina 8 horas por dia, 3 a 4 vezes por semana. Essa é a grande verdade, Rafael. Quer tacar a colher nessa panela aí, ô Serginho Carioca? Não, com certeza o Mainini está certo. Isso aí é uma questão política. Isso aí vem desde a época do João Avelange, perfeito, sabe? Já se pleiteava assim, fortemente a inclusão do futebol de salão, que chegou a ser o segundo esporte mais praticado no Brasil. Hoje, não sei se é ainda. O vôlei cresceu muito, o basquete caiu, entendeu? Mas é uma questão política, e eu vejo também um medo sei lá, do Comitê Olímpico, da própria CBF, não encampar essa questão aí, de concorrência com o futebol de campo, entendeu? Também acho que tem alguma coisa por aí também, entendeu? Agora é um absurdo, você vê cada esporte nos Jogos Olímpicos, você nem conhece, correto? Aí você vai ver que existe quando aparece ali, né? Televisão. Pô, o futebol de salão é jogado no mundo inteiro, pô. É incrível como é que não se consegue botar ele nas Olimpíadas. Horrível. Só em termos estatísticos, isso não é chute, é informação mesmo. O futsal, né?
aqui no Brasil, talvez hoje seja o esporte tenha mais praticantes, mais até que futebol de campo. Em termos de audiência, o Rivelino trabalhou no Sport TV durante muito tempo, ele sabe disso. Depois do futebol de campo, a segunda audiência é do futsal. Tanto é que hoje o canal principal do Sport TV, a única modalidade que está na grade do 39, que a gente fala, né, do Sport TV 1, além do futebol de campo, é o futsal. Todas as outras, voleibol, basquete, enfim, demais modalidades esportivas, vão para os outros canais. Então, o futsal é um produto que, infelizmente, ainda, essa é uma visão minha, é muito mal explorado no país. Né? Infelizmente, a gente ainda... Oi. Olha aqui, ó. O Sérgio Saad, o Cabelo, tá aqui, o meu grande amigo Cabelo, tá mandando um abraço pro Serginho Carioca. Serginho foi o maior dos maiores, meu ídolo desde que eu era infantil. Assistia ele jogar para aprender alguma coisa. Ernesto foi um dos maiores craques que enfrentei na época do Corinthians, quando ele estava no Unidos. Um abraço pro Cabelo para você, viu, Serginho, e pro Ernesto. Beleza aí? Agradece a ele aí, obrigado. E eu tenho ele no meu Facebook, sempre com colocações pertinentes, entendeu? Agradece a ele, de coração. Olha aqui. Maurício Menezes, Riva, parabéns, Riva. Só feras aí. Serginho é o nosso rei do futebol de salão de verdade. Diz aqui o Maurício Menezes. Obrigado, Maurício. Herbert Borges, meu amigo Ticão. Boa noite a todos, belo programa. O Serginho, aqui o Ramon, eu já li a pergunta. Celção Antônio Pereira, grande Celção, grandes goleiros da história da bola pesada de Jundiaí, também da região, o goleiro do tênis clube. Boa noite, Riva. Marcelo Pidorri, tem algum caminhão dando ré aí, não? Estou ouvindo a pilha de caminhão dando ré, o que está acontecendo? Não? Eu acho que deve ser o vizinho aqui. Celso Antônio Pereira, infelizmente, não viu o Serginho jogar, só conheci a sua fama. Antônio Moretti, olha o Moretti aqui, Ernesto. Boa noite, Riva. Pergunta para o meu grande amigo Ernestinho se é melhor ser jogador ou treinador, tanto no salão como no campo. Grande Moretti, Ernesto. Não, eu acho que é uma sequência, né, Evelino? Nós tivemos 25 anos de quadra como atleta e é uma sequência depois você se dedicar à garotada, passar um pouco do que você aprendeu e eu tive essa felicidade em alguns times aqui em Jundiaí, e depois fui convidado para participar do grupo da Liga, e hoje estou presidente por um tempo, até fevereiro de 22, e também para que o futebol de salão não acabe. Nós temos boas equipes em Jundiaí, infelizmente nenhuma disputando aí grandes competições, porque não é fácil, como disse o Rafael, as condições, hoje o Sérgio também, as condições financeiras não é fácil, né? Você tem um patrocínio para isso. O Sérgio deu o nome, você fez a pergunta a ele, no Rio não tem nenhuma equipe disputando. Quais as equipes estão disputando hoje? São lá do lado do sul, do Paraná, Santa Catarina, são equipes patrocinadas por grandes empresas, né? E contratam e levam jogadores hoje, o cara vai lá só para jogar salão. Então, é uma situação totalmente diferente do que nós vivemos, entende? Legal. O Vinícius Pontes, boa noite a todos. É um dos nossos parceiros aqui do Projeto Metropolitano, valendo 2 lanches do hamburgão do Pardal, e tem a linguiça ultra especial lá da Del Frigo, o box 110 do Ceará de Jundiaí. A Del Frigo, que tem agora cortes de carne, você encomenda e entrega na sua casa. Del Frigo, box 110 em Jundiaí. O Celção Ernestinho, craque na quadra, uma pessoa sensacional. Adilson Garzoni, valeu, Riva. Garzoni foi filho filho do saudoso Hermes Garzoni, um dos grandes árbitros do futsal de Jundiaí. O jornalista Emerson Leite, meu amigo, boa noite, Riva. Parabéns pelos programas, pela live, por sempre colocar o esporte em evidência. Valeu, Emerson. Aqui tem o Fernando Anzolin. Hoje não existe mais diretor de futebol como antigamente. Não é verdade, Serginho? Diz aqui, o Vinícius Pontes atualizando aqui, Federação Paulista de Futebol de Salão, onde tudo começou, tem as fotos aqui do Serginho, é verdade. A Fernanda Ponte Dias, que é filha do meu amigo Bala, boa noite. O Ari, eu já li a pergunta, o professor Gerson Petrini. Boa noite, Riva. Marinho e Serginho. E ao grande Ernestinho. Ernestinho, como treinador namorando, tirou meu campeonato no SESI. Eu estava na Cidamar. Enfim, Carlos Augusto, muito legal. Wilson Roberto Baroni, Wilsinho lá da Araguaia. Paulinho Alves, Fabinho Rafael. Pergunta para o Serginho. Bola pesada. O Fabinho Rafael, que é um parceiro nosso, comentarista do programa, que já foi e logo vai estar com a gente aqui nos projetos. É muito inteligente e pergunta para você, Serginho Carioca. Bola pesada ou futsal?
Não dá para comparar, embora o futsal tenha origem, né, no futebol de salão, é completamente diferente em termos até o tamanho da quadra, principalmente o tamanho da quadra, que hoje é quase um mini society, né? Que é o futebol de 7, né? Quase um mini futebol de 7. E a quadra, antigamente, era pequena e ainda ficava menor, porque não podia fazer gol de dentro da área. Então, você não podia... A área era um território proibido. Você tinha que fazer gol de fora. Entendeu? Hoje não. Hoje o cara vai lá na cara do gol, o cara vai lá na linha de fundo, faz feito uma jogada de futebol de campo, vai no fundo e cruza para dentro da área para o cara entrar e empurrar a bola. Então, hoje tem um goleiro linha, né? Agora, esse negócio da bola pesada, eu quando fui jogar futebol de salão pela primeira vez, é uma história interessante. Eu era garoto de rua, né? Jogava bola na rua e no quintal da minha casa, ali em Vila Isabel. E aí o timinho da rua ali chamaram a gente para jogar contra o Vila Isabel. Todo domingo tinha um treinador lá extremamente abnegado, chamado Hernani Castilho, que ele foi o responsável pela criação de toda essa geração do Vila Isabel, sabe? E aí fomos jogar. Aí eu entrei, mas quando falaram de futebol de salão, eu pensei que era dentro de um salão. Como é que nós vamos jogar dentro de um salão? Aí entrei na quadra, começou o jogo, a primeira vez que eu toquei na bola, a bola não saía do lugar. A bola era pesada pra caramba, cara. Eu digo, pô, o cara não vai... Aí depois tu vê como é que ele era, ele tinha uma perspicácia, esse Hernani Castilho, sabe? Aí ele chamou toda a garotada do nosso time para jogar no Vila. Quer dizer, eu, pelo que joguei, não era para ter sido chamado. Entendeu? E o Ramon diz aqui, ó, o futebol de salão era um xadrez jogado em quadra, diz o Ramon. É isso, né? É por aí. Mas essa história é interessante. Aí depois eu fui melhorando, me adaptando. A gente treinava muito, o Hernani passava a tarde toda dando treino, entendeu? Tudo garoto de 11, 12 anos, porque naquela época também não tinha escolinha, que hoje começa com 6, 7 anos de idade, né? A gente jogava bola na rua e ia, de repente, aparecer num clube lá, né? Pessoal, mas essa história... Mas depois eu também peguei, eu cheguei a pegar o futebol de salão, o Ernestinho também, que a bola diminuiu de peso, né? Ficou mais leve, ficou mais... Quando eu jogava juvenil e adulto depois, já era uma bola diferente. No início é que era terrível, a bola era muito pesada. Dizem que era de serragem a bola, dizem, eu não sei se é verdade. Olha aqui, gente. Ô Mainino, nós estamos na reta final do nosso programa, um programa intermunicipal e interestadual, porque o Serginho Carioca está no Rio de Janeiro, o Ernestinho está aqui na minha Jundiaí, e o Mainino, que é de Bauru, que conhece muito bem Jundiaí, tem essa identidade de Jundiaí, está hoje em São José do Rio Preto. Vou provocar... Pois não, Serginho? Posso fazer uma pergunta ao Ernestinho e a você também? Fica à vontade. Eu joguei muito contra ele pela seleção carioca paulista, pelo Unidos de Jundiaí. E o Ayrton? Infelizmente, Sérgio, faleceu já há algum tempo, mas você viu o Ayrton jogar. Eu tive o prazer de começar uma parte da minha infância lá no Ipiranga, que talvez você conheceu, que era um grande time junto com o Efraim, o Efraim, o Boca, o Alberto e o Machado, era um timão, um time fabuloso. E o Ayrton, na verdade, que me levou para o Palmeiras, né? E depois ele veio junto para Jundiaí, porque a família dele morava aqui em Jundiaí. E aí nós jogamos junto no Unidos, aí foi onde nós nos confrontamos. Nos enfrentamos, exatamente. Isso, mas Ernesto, eu joguei várias vezes contra o Ipiranga, né? Pelo Vila Isabel. E depois pelo Palmeiras, logicamente. Porque o Vila Isabel tinha um convênio com o Ipiranga
Então, um ano eles vinham aqui jogar e outro ano a gente ia lá, entendeu? Perfeito. Aí, a gente fala do... Mas ele dava aquelas lambretas, aquelas pisadas e... Não, foi um grande pivô, Efraim, habilidoso pra caramba. Efraim jogou com a gente no Palmeiras já em 1970, se eu não me engano. Ele passou uma temporada lá no Palmeiras. Perfeito. Ele ficava na minha reserva, mas era um jogador extraordinário. Dava prazer ver jogar. Só para adiantar o expediente, nós vamos, na reta final do nosso programa, os sorteados aqui, ó. O Emerson Leite ganhou um dos lanches do Hamburgão do Pardal, nosso colega jornalista. A partir de hoje, lá na pracinha da Rua Congo, o Pardal está avisando aqui, eu vou entregar uns lanches aí no Rio de Janeiro para o nosso incrível Serginho Carioca, e o Mainini vai receber em Rio Preto também. O Ernestinho já conhece. Vai chegar quentinho, não? Vai chegar quentinho? Pelo correio. Vou mandar pelo correio. Vai chegar. Mas o Emerson Leite ganhou o outro lanche no Hamburgão do Pardal. O Adilson Garzoni, filho do saudoso Hermes Garzoni, ganhou o outro lanche. A partir de hoje, sempre às 18h30, até o próximo sábado, na Praça da Rua Congo, lá no Bom Filioli, em Jundiaí. E quem ganhou o pacote linguiça especial da Del Frigo, Box 110 de Jundiaí, é o Fernando Azolin. Fernando Azolin ganhou também, pode retirar lá na Del Frigo. Para encerrar, cunho político, Mainini, sua percepção como jornalístico. O Serginho Carioca está no Rio de Janeiro, onde, a partir das Olimpíadas, a grande roubalheira do esporte, não serviu para nada, Olimpíadas, na minha opinião, posso ser contrariado. Nós temos aqui um dirigente da Liga Jundiaense de Futsal. Nesse cunho político, o esporte no Brasil, você acha que tem jeito ainda ou é complicado, Mainini? Muito complicado, Rivelino. Infelizmente, a gente perdeu aquele famoso dito popular, né? O cavalo passou arriado. A gente teve uma grande oportunidade de se estruturar aqui no Brasil, aproveitar dois legados, que foram justamente a Copa do Mundo de 2014 e a Olimpíada de 2016. Mas, infelizmente, com o passar dos anos, a dura realidade é que esses dois eventos só serviram para superfaturamentos, né, para que algumas pessoas se beneficiassem financeiramente, empreiteiras, políticos. E, infelizmente, o esporte brasileiro está à deriva. Falo isso com muita tranquilidade, Riva, porque Bauru, a cidade onde eu trabalho, além de Jundiaí, é uma cidade poliesportiva, onde tem projeto de futebol, tem projeto de vôlei, basquete, tem um projeto de natação e atletismo que deveria ser um projeto modelo político. Até numa outra oportunidade, se a gente puder debater isso, eu queria falar um pouco sobre isso, sobre modelos esportivos. E hoje tem uma entidade em Bauru chamada BDA, que faz um trabalho incrível, que é do social à formação do atleta de alto rendimento, movimentando 3.800 crianças no atletismo, na natação e no polo aquático. E já tem atleta, que é o caso do Daniel no atletismo, foi o melhor brasileiro na última São Silvestre e está pronto para ser um atleta olímpico com 21 anos. Mas, infelizmente, a gente vive de projetos fortuitos. É um empresário apaixonado que monta um projeto em Bauru, um outro empresário monta lá no Nordeste, o outro monta no Rio de Janeiro, mas ficamos, assim, espalhados. Não existe uma política esportiva no Brasil. Infelizmente, né, não quero entrar no mérito desse ou daquele governante, mas hoje nem Ministério dos Esportes nós temos mais. Então, é preciso se tratar o esporte de uma maneira que ele seja uma saúde preventiva. Infelizmente, os nossos governantes preferem construir penitenciárias, né, para ficar colocando as pessoas na cadeia e deixam de dar a oportunidade de fazer com que o esporte seja uma válvula de escape, uma inserção social para a pessoa. Então, a gente precisa rever esse conceito. Não sei se com os atuais políticos, e não estou falando só do atual governo, de anos e anos, a gente vai conseguir isso. Serginho, Ernesto, e você, Serginho, tem o privilégio de morar uma das cidades mais belas do mundo, mas que, infelizmente, onde os últimos governadores foram presos. É complicado, né, Serginho?
é muito complicado. Política é fogo na roupa, né? Eu acho que, não sei, a princípio, essa questão do Witzel aí, embora eu não votei nele, não gosto dele, acho ele uma figura. Eu acho que não havia, por enquanto, necessidade de afastá-lo do governo. Opinião pessoal, tá? Eu acho que tinha que se esperar a conclusão do inquérito, das denúncias que foram feitas. Afinal, foi uma delação de um ex-secretário dele. Tem que esperar as provas, essa coisa toda. Mas tudo bem. Está afastado, vamos ver se o vice melhora essa questão aí, né? Agora, eu concordo plenamente com o Maninho. Nós perdemos o bonde, né, na época da Copa do Mundo e das Olimpíadas, que foram construídos grandes estádios, e acho que indevidamente, porque poderiam ser apenas reformados alguns estádios, modernizados, não precisava se destruir, por exemplo, o Maracanã para construir outro, podia reformar ele por dentro, entendeu? Mas teve um aspecto positivo, que foi a geração de empregos naquela época, né? Gerou muito emprego, gerou muita coisa. Mas, ao mesmo tempo, também gerou muita corrupção, porque, infelizmente, no Brasil, onde entram as grandes empreiteiras, entra governo, sai governo, onde entram as grandes empreiteiras, vem a corrupção junto, né? Infelizmente, nós perdemos realmente uma grande oportunidade. E eu acho que o esporte, como ele disse, tinha que ser incentivado nas escolas, né? Final de semana, nas universidades. Você vê os Estados Unidos, a universidade, final de semana, diz que é uma festa, vai todo mundo praticando esporte. Por isso, os grandes atletas, os grandes, né? E também tira essa garotada, né, da via aí fora da lei, né? Porque eles já levam uma vida miserável, né? E talvez esse projeto, se fosse feito um planejamento, um projeto sério de inclusão, né, social através do esporte, seria maravilhoso. Entendeu? Você vê Forças Armadas, eu não sei se alguém é ligado a Forças Armadas, mas tem uma dezena de quartéis no Rio de Janeiro, sei lá, mais de não sei quantos quartéis, e chega final de semana, fica tudo vazio, entendeu? Aí fica um cara lá parado na porta, tomando conta daquilo. Não tem um projeto, não tem um planejamento de incentivar essa garotada que está numa favela lá, do lado de traficantes, que vai ser o futuro traficante, entendeu? E aí ficam querendo acabar com a coisa através da violência. A polícia sobe morro, mata dois. Não adianta nada isso. Não adianta nada. Uma vez eu vi um documentário, olha, esse documentário é de, sei lá, uns 20 anos atrás, chamado Notícias de uma Guerra Particular, em que aparecia um soldado do BOPE sendo entrevistado. Ele falou: eu não aguento mais, a gente está enxugando o gelo. Isso há 20 anos atrás. Você está entendendo? Então, que país nós estamos querendo formar? País de ficar matando as crianças, porque aí vai acabar com o futuro traficante? Não resolve nada, não resolve nada. O que resolve é planejamento, pegar as válvulas de escape, como o Mainini falou, que uma delas pode ser o esporte, entendeu? E muito importante, né? Arte, incutir arte nas comunidades, enfim. É triste. A gente não vê saída, Ivo. É uma ferramenta da educação. Sobre o tema, Ernesto, quer falar sobre algo sobre o tema, política, esporte, realmente? O que o Rafael e o Sérgio colocaram é a nossa vida de hoje. Mas, de fato, estamos aqui com 75 para 76 primaveras, e nós temos que acreditar no país. Eu acho que temos que confiar que isso pode melhorar. Se Deus quiser, é a inclusão social,
na verdade, em tudo que pode se imaginar. E eu acredito nesse governo que está aí hoje, nesse capitão que está sozinho nessa barca. Então, no meu ponto de vista, ele está navegando com a deriva, né? Tendo uma máquina que é, não vou citar o nome dela, de uma TV que derruba e constrói o que quer, e está derrubando tudo. Mas eu acho que está. Se nós tomarmos como exemplo só o ministro do transporte, que vocês devem ter acompanhado, principalmente o Rafael, o que foi construído de estrada no nosso país foi completado de estrada, nas estradas que estavam abandonadas há 15, 20, 30 anos, e hoje estão prontas para o transporte da nossa produção do agro. Eu acho que é acreditar que isso pode melhorar. Para onde nós vamos? Quem está descontente, aonde vai? Para a Venezuela, para Cuba? Onde vai? Cuba, que tinha esporte, barbaridade, como disse, completou o Rafael, era campeã de tudo, na verdade. Fala de Cuba hoje, o que você fala? Fala mais ninguém. Então, eu acredito e vou ver os filhos, os netos, se Deus quiser, que num país melhor, com mais educação, mais reconhecimento e alguém que pense no país, na verdade, não só em si. Muito bom. Meus amigos, Henrico Milamonte, mandando um abraço. Obrigado, Henrico. Edu Fornari. As pessoas, meus amigos, eu peço desculpa, uma audiência fantástica. Essas perguntas vão ser respondidas depois da live também e vai ser compartilhada. Já está na página dos nossos brilhantes amigos convidados hoje do programa e depois vai subir para o YouTube também. O Vinícius Pontes, meu amigo do Projeto Metropolitano, o Sérgio Salles, já falei aqui, o Carlos Falasco, o Marco Antônio Paeles, boa noite, Riva, o Tigrão, meu amigo Oswaldo Buzeto, mandando um abraço para o Ernestinho, o Ricardo Silva, enfim, uma infinidade, muitas pessoas. Eu peço desculpa, não consegui fazer todas as perguntas. Aqui o Nilson Oliveira, tem também aqui o Moisés Aparecido Gonçalves, o Marcos Pereira, Fernanda Pontes, Marcelo Pidorri, e aqui vai. Daniel Leão, meu amigo Leão, e assim a gente vai concluir. Ernesto, obrigado, meu amigo. Você é um dos meus grandes ídolos, uma referência pela sua honestidade, e o esporte faz isso com você, essa dignidade que você representa. Muito obrigado mais uma vez por estar com a gente. Você é mito, você é ídolo, Ernesto. Muito obrigado, Riva, por mais essa oportunidade. Prazer de conhecer o Rafael, mas o Sérgio é a mesma pessoa, essa figura fabulosa, essa simplicidade que ele sempre foi. Como eu disse anteriormente, um homem com H maiúscula, ele com Aécio, sempre nos tratando muito bem, sempre nos ensinando naquela época. Aprendi muito com ele, passei a admirá-lo. Por isso que ele é considerado, para mim, um dos maiores jogadores de futebol de salão que eu vi jogar. Teve muitos, como ele citou, Ayrton, Efraim, mas ele se destacou. Fica um pouquinho acima dos demais. E é uma satisfação muito grande revê-lo. Está um garoto, está um menino. Né? E obrigado mais uma vez pela oportunidade. Só não desliga não, Ernesto. Mainini, Rafael Antônio Mainini, esse talento da narração esportiva do Brasil, que eu tive orgulho de conhecer e trabalhamos juntos. E se Deus quiser, outras jornadas virão aí, de Bauru, de Rio Preto, o narrador sem limites. Você é muito competente, te adoro, Mainini. Felicidade, meu amigo. Olha, Riva, foi uma honra muito grande participar dessa live contigo. Prazer em conhecer o senhor Ernesto, o grande Serginho. Enfim, como eu disse no começo, para mim seria uma aula. Então, foi uma honra muito grande. E é muito legal essa iniciativa de resgatar a história do esporte. É uma coisa que eu falei no começo do programa, até em off também. Esse país precisa valorizar. Eu acho uma hipocrisia muito grande o dia que o cidadão morre, e aí todo mundo fala, não, fulano foi um cara espetacular naquilo que fez, foi um exemplo nisso, naquilo. Na hora que o cara morre, não adianta a gente ficar fazendo essa referência. A gente tem que reverenciar enquanto o cara está entre nós, né, enquanto as pessoas estão vivas, contar a história. E hoje, felizmente, né, se teve uma coisa boa nessa pandemia, foi que todos nós nos reinventamos e aprendemos um pouco com a tecnologia. E hoje a tecnologia proporciona eu estar aqui em São José do Rio Preto, você e o Ernesto em Jundiaí, o Serginho no Rio de Janeiro, e resgatar um pouco a história
no esporte tão apaixonante como é o futsal, né? Eu, felizmente, aqui em Bauru também vivencio o futsal, através do futsal da cidade, da equipe da cidade, dos torneios regionais que acontecem. Então, a gente convive também com essa modalidade e eu tenho um carinho, um respeito muito grande por aqueles que fazem hoje e, mais do que isso, por aqueles que fizeram um dia pelo futsal. Então, para mim, foi uma honra muito grande. Um abraço, senhor Ernesto, um abraço, Serginho, um abraço, Riva. Obrigado pela oportunidade. Não desliga aí não, Magninho. Olha, a história do futsal passa por Sérgio Paiva Ribeiro. Hoje eu realizei um sonho. Confesso a todos, publicamente, um dos meus grandes ídolos da história do esporte, eu pude entrevistar hoje. Realizei um sonho do meu pai também. Como jornalista já há 32 anos, eu tinha essa pretensão. Um dia eu vou entrevistar. Sabe, falar assim, vai ser difícil você conseguir entrevistar o Serginho. O Serginho não fala muito, o Serginho é tranquilo, fica na dele. Sérgio Paiva Ribeiro. Serginho Carioca. Que Deus te abençoe. Obrigado por realizar esse sonho jornalístico na minha vida. Obrigado, amigo. Riva, Maine, Ernesto, eu é que agradeço a oportunidade de poder falar aqui com vocês, entendeu? De ver o Ernestinho, grande amigo lá da época do Palmeiras. Quem você encontrar aí, diz que eu mandei um grande abraço, Ernesto, ok? Sem dúvida. E agradeço a palavra de todos vocês, entendeu? E eu tenho orgulho da minha carreira, realmente, não vou ser hipócrita de falar que não fiz nada, não sei o quê. Eu sei dentro do coração, dentro da minha cabeça, o que é que eu realizei, entendeu? Então, e sei que também fui muito importante para muitas pessoas que estavam assistindo, mas levo isso com a maior tranquilidade, eu acho que não é também nada demais. Eu acho que o importante é você ser honesto, ser um bom cidadão, sabe? Isso é mais importante do que ser uma estrela de algum esporte. Eu acho assim. Agora, e depois ser estrela e não dar um exemplo muito digno na vida dele, né? Então, eu agradeço de coração mesmo a todos vocês, ao Mainini, ao Ernesto, a você, Riva, e a todos que ligaram aí, tá? E para mim foi um prazer muito grande. A honra foi minha, Riva, participar aqui com vocês desse programa, tá bom? E muito obrigado, qualquer dia vamos nos rever. Não tenho dúvida nenhuma disso. Obrigado, Serginho Carioca. Obrigado, Rafael Antônio Mainini. Obrigado, capitão, mestre Ernesto Chiorlin. Obrigado aos nossos parceiros do programa. Obrigado a você. Deus abençoe a todos. Tchau, gente. Muito obrigado.